Olá! Hoje nós aprenderemos sobre gerência de memória. Este é um trabalho que foi pedido pelo professor Alexandre da Silva Freire, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, feito por Fernando Santos de Freitas, eu, e Wendel Virgulino da Silva. Os assuntos que serão abordados nesse trabalho serão primeiramente conceitos básicos de endereçamento e gerenciamento de memória. Depois nós passaremos para swapping, alocação contínua de memória, e o Wendel continuará com paginação, estrutura da tabela de página e segmentação. Por fim, nós teremos uma sessão dedicada a exercícios que serão interativos se você tiver acesso à apresentação PowerPoint, se não, no vídeo serão dadas as respostas corretas para as perguntas. O primeiro objetivo desse trabalho é mostrar uma descrição detalhada das várias maneiras de se organizar a memória principal. E depois a gente vai discutir algumas técnicas de gerenciamento dessa memória, tais como paginação e segmentação. Então vamos passar diretamente ao primeiro tema, que são os conceitos básicos. Então, o propósito principal de um sistema de computação é executar programas. Esses programas, com os dados que eles acessam, eles precisam ter ao menos acesso parcial à memória principal durante a execução. Para melhorar a utilização da CPU e a velocidade de resposta dos usuários, um computador que se diga de propósito geral, ele deve manter os processos dentro da memória. A memória, ela é a parte central de um sistema de computação. Ela consiste de um grande vetor de palavras ou bytes, cada um com um endereço. A CPU, ela vai buscar a instrução da memória de acordo com um negócio que a gente chama contador de programas. E aí um fluxo comum de memória é aquele que vai ter esses itens que está aí. Então, na apresentação. Então, vai buscar a instrução, decodificar a instrução, buscar operandos, calcular operandos, executar a instrução e escrever na memória o resultado. Então, vamos passar agora ao hardware básico, quando a gente fala de gerenciamento de memória, para entender. Então, a memória principal e os registradores que estão alocados no processador, eles são os únicos armazenamentos que a CPU pode acessar diretamente. Há muitas instruções de máquina que pegam endereços da memória como argumentos, mas nenhuma pega endereço de disco. Então, o problema é que nenhum dado ou instrução tem acesso direto ao disco. Os dados estão na memória, então a solução é trazê-los para a memória. Aí outro problema pode ser dito que o acesso à memória ele é muito mais lento que o acesso a registradores. E uma solução para isso é adicionar uma memória entre a CPU e a memória principal. E ela não é tão rápida porque é feito via transação no barramento, o que pode levar vários ciclos de clock. Outra coisa que a gente também tem que se preocupar é que as operações sejam corretas, para proteger o sistema operacional do acesso de processos do usuário ou de outros processos. Então, para garantir isso, a gente tem que pensar primeiro que cada processo ele tem que ter o seu espaço na memória. Tá? Ele tem que ocupar apenas o seu espaço na memória, usando dois registradores. Um, que é o registrador base, e o outro, que é o registrador limite. Então, a gente vê o esquema na tela. Então, o sistema operacional ele está ali no endereço 0. Normalmente, ele ocupa o endereço 0 da memória. E a gente tem um processo que tem como endereço base o endereço 100.340. E, como registrador limite, o endereço 110.376.
Portanto, esse processo ele vai ocupar o espaço ali do endereço 100.340, que é o base, até o endereço 211.716, que é a soma do endereço base com o endereço limite. Ele só vai ocupar esse espaço. Então, vamos falar um pouquinho de ligação de endereços. Então, um programa, ele reside no disco como um arquivo executável binário. Para ser executado, então, ele tem que ser trazido para a memória e colocado dentro de um processo. Dependendo do gerenciamento de memória que a gente está usando, o processo pode ser movido do disco para a memória enquanto acontece a execução. Os processos esperam para ser trazidos à memória para executarem. Os processos que estão esperando para ser trazidos, eles são colocados nessa lista de entrada que a gente pode ver aqui. Um procedimento comum é escolher um dos processos na lista e carregá-lo à memória. Enquanto vai sendo executado, ele acessa os dados e instruções disponíveis na memória. E quando o processo termina, o espaço na memória é dito como disponível. Então, muitos sistemas eles permitem que os processos residam em qualquer espaço da memória. Então, o compilador vai ligar os endereços simbólicos ao que nós dizemos de endereços reais. O editor de ligação, ou podemos chamar de carregador, vai em sequência ligar endereços realocáveis com endereços absolutos. A ligação de instruções e dados, ela pode ser feita em qualquer passo ao longo da execução. Em tempo de compilação, então, sabendo que códigos absolutos podem ser gerados. Em tempo de carregamento, então não sabe o tempo de compilação que o processo foi colocado na memória, então o compilador vai gerar o código realocável. Ou em tempo de execução. Se o processo pode ser movido ao longo da execução através da memória, a ligação pode ser atrasada até o tempo de rodar, até o runtime. Então aí está um esqueminha do que eu acabei de dizer. Então agora vamos falar sobre endereçamento lógico e físico. Então o endereço gerado pela CPU, ele é comumente chamado de espaço lógico, enquanto o endereço visto pela unidade de memória, que ele é carregado do registrador de endereço de memória, ele pode ser referenciado com outro nome, como endereço físico. Então, os métodos de ligação de endereço em tempo de compilação e em tempo de carregamento geram esses dois endereços de forma idêntica. Agora, os que fazem em tempo de execução geram endereços diferentes, e nesse caso a gente se refere ao endereço lógico como um endereço virtual. Então, a unidade de gerenciamento de memória que está aí em destaque, ela vai fazer um mapeamento do endereço virtual para o endereço físico em tempo de execução. Aqui a gente vai se referir ao registrador base como registrador de realocação. Então a gente tem dois tipos de endereço. Os endereços lógicos, que vão de 0 até max, e os endereços físicos, que vão de R mais 0 até R mais max, sendo esse R um valor base. O que a gente tem que lembrar é que tanto o endereço lógico ele deve ser mapeado para o físico antes de ser usado. Então a gente tem um esqueminha que a CPU gera o endereço lógico, o registrador de realocação, que é o registrador que vai guardar o valor base, tem aí o valor, e a MMU vai fazer esse mapeamento entre o endereço lógico e o endereço físico e passar para a memória. Então vamos falar agora sobre uma técnica conhecida como carregamento dinâmico. Então, até agora, a gente sabe que o programa e todos os dados de um processo precisam ser carregados para o endereço físico, para que esse possa ser executado. O espaço do processo, até agora, então, ele tem sido limitado pelo tamanho do endereço físico.
Para obter uma melhor utilização do espaço em memória, a gente pode usar o carregamento dinâmico. Então, o programa principal é carregado para ser executado. Quando uma rotina chama a outra que não foi carregada, essa última vem para a memória para ser executada através do carregador de ligação realocável. Depois que a rotina foi chamada, o endereço do programa é atualizado e termina. Então, algumas vantagens dessa técnica de carregamento dinâmico é que uma rotina de um programa que nunca foi usada, ela nunca vai ser carregada. Esse método é muito útil para lidar com grandes quantidades de código que às vezes não tem tanta frequência de uso e requer que o programador tire proveito desse método, porque não tem suporte do sistema operacional para fazer isso. Então vamos passar agora para o conceito de swapping. Bom, vamos dar uma ideia geral, né? Um processo precisa estar na memória para ser executado, como eu já disse outras vezes. Um processo, entretanto, ele pode ser trocado temporariamente para fora da memória, em um armazenamento traseiro, que pode ser um disco, e então trazido novamente para a memória a fim de continuar a execução. Pensando num exemplo, a gente pode assumir um ambiente multiprogramado com o algoritmo round-robin de escalonamento de CPU. Quando um quantum de tempo terminar do escalonamento round-robin, o gerenciador de memória vai trocar os processos que já terminaram e trocar outros processos no espaço de memória que estejam livres. Enquanto isso, o escalonador de CPU irá alocar um espaço de tempo para outro processo na memória. Quando cada processo termina, seu quantum é trocado por outro processo. Então, uma variante da política de swapping que a gente viu é usada para escalonamentos baseados em prioridade. Se um processo com alta prioridade chega e um processo, normalmente ele vai querer recursos, né? Ele quer serviço, o gerenciador de memória pode trocar o de baixa prioridade e carregar e executar aquele que tem alta prioridade. Depois, voltando àquele de baixa prioridade. Essa variante é conhecida como rollout, roll-in. Então, o swapping exige um armazenamento traseiro, como eu disse, que pode ser um disco rápido. Ele deve ser grande o suficiente para acomodar todas as imagens da memória dos usuários e deve providenciar acesso direto a essas imagens. O sistema mantém uma lista pronta contendo todos os processos cuja imagens de memória estão nesse disco ou em memória e estão prontos para rodar. Sempre que o escalonador de CPU quer executar um processo, ele chama um carinha chamado dispatcher. Esse vai checar se o processo na lista está na memória. Se ele não tiver, então ele tem espaço livre na memória. O dispatcher troca o processo atualmente em memória e coloca aquele que a gente quer colocar. Então agora vamos para a parte de alocação contígua na memória, nosso terceiro tema. Então, a memória principal ela deve alocar tanto o sistema operacional quanto vários processos de usuário. Portanto, a gente tem que alocar da maneira mais eficiente possível. A gente tem que pensar soluções para o problema de alocar da maneira mais eficiente possível. Um sistema operacional ele pode ser colocado tanto em baixa como em alta memória. Nós queremos que vários processos de usuário residam na memória ao mesmo tempo. Então, a gente deve considerar alocar memória disponível para os processos que estão na fila de entrada esperando para entrar na memória. Nessa parte de alocação contígua da memória, cada processo está contido dentro de um espaço de memória. Agora vamos pensar um pouco em mapeamento de memória e proteção. Como que a gente pode providenciar essas ferramentas de mapeamento de memória e proteção? Com registradores de realocação. Então, vai conter o valor do endereço de menor espaço físico e o registrador de limite contém um intervalo de endereços lógicos. Com esses dois registradores, cada endereço lógico deve ser menor que o registrador limite.
A MMU, então, vai mapear os endereços lógicos dinamicamente, adicionando um valor no registrador realocado. Esse mapeamento é mandado para a memória. Como a gente pode ver no esqueminha, a CPU manda, vê se é menor ou não, né, que o registrador limite. Caso ele seja maior, então é mandado para o registrador de realocação e, portanto, para a memória. Né? A MMU faz o mapeamento para a memória, senão dá um erro de endereçamento. Quando o escalonador seleciona um processo para execução, o despachador carrega os registradores limite com os valores corretos como parte da troca de contexto, porque cada endereço gerado pela CPU é checado contra os registradores, como a gente viu. Nós podemos proteger tanto o sistema operacional quanto outros programas de usuário e dados de ser modificados durante o processo. Então, dando um exemplo, se o SO contém código e espaço de memória para drivers de dispositivo e esses drivers eles não são comumente usados, nós não queremos manter tudo isso na memória. A gente quer usar esse espaço para outro propósito que não seja conveniente. Então, este pode ser chamado de código transitório. Então, o uso deste código altera o tamanho do sistema operacional durante a execução. Então, vamos falar um pouquinho de métodos de alocação de memória. O primeiro método, um método mais simples para alocação de memória, é dividir ela em espaços físicos. Cada partição contém um processo. Então, o grau de multiprogramação é limitado ao número de partições. Nesse método de múltipla partição, quando uma partição é livre, o processo é selecionado na fila de input e carregado para a partição livre. O próximo método é uma generalização do esquema da partição física, MVT. É usado primeiramente para ambientes batch. No esquema da partição variada, então o sistema vai manter uma tabela indicando quais partes da memória estão disponíveis e quais estão ocupadas. Inicialmente, é claro, toda a memória é considerada disponível porque a gente não tem processo. E é considerado um grande bloco de memória. Eventualmente, a memória vai conter alguns buracos de vários tamanhos, por ainda não ser contíguo. À medida que os processos vão entrando na lista, o SO leva em conta os requisitos que cada processo precisa e o espaço de memória disponível para determinar qual que vai para a memória. Quando um processo vai para a memória, ele pode competir pelo tempo de CPU. Quando ele termina, ele sai da memória para outro entrar. Então, esse procedimento é uma instância particular do problema de alocação de armazenamento dinâmico, que envolve como satisfazer uma requisição de tamanho N de uma lista de espaços livres. E a gente tem 3 soluções para esse problema. Como a gente pode ver, a gente tem a solução chamada First Fit, Best Fit e Worst Fit. A primeira solução, First Fit, ela aloca o primeiro espaço que for grande o suficiente para o processo. Então, a procura começa tanto pelo conjunto de espaços ou onde a última busca terminou. Já o Best Fit ele vai alocar o menor espaço que seja grande o suficiente para alocar aquele processo. A gente busca na lista inteira, ao menos que ela já esteja ordenada. E o último é o Fit, que aloca o maior espaço independente. Né? Buscamos na lista inteira, ao menos que ela esteja ordenada novamente, como a gente já havia falado. Então, algumas simulações demonstraram que tanto o First Fit como o Best Fit são melhores que o Worst Fit em termos de velocidade de armazenamento. Agora vamos falar um pouco de algumas coisas que são geradas através de algumas técnicas, né? Das técnicas que a gente falou.
Uma delas é a fragmentação. Então, tanto o best fit como o first fit, para alocação de memória, sofrem de fragmentação externa, né? Então, à medida que os processos eles vão sendo carregados e removidos da memória, o espaço da memória livre ele é quebrado em pequenos pedaços. Essa fragmentação existe quando há espaço suficiente para atender às requisições, mas o espaço ele não é contíguo, ele tem várias fragmentações. O armazenamento é dividido em pequenos pedaços. Isso pode levar a um problema sério. No pior dos casos, a gente pode ter um bloco livre de memória entre todos os dois processos. Se nós estivermos usando uma ou outra estratégia, pode afetar o tanto de fragmentação. Não vai importar o algoritmo que a gente usar, no entanto, a fragmentação externa vai ser um problema. Então vamos falar um pouquinho da regra dos 50%. Dependendo do tanto de armazenamento de memória e a média do tamanho dos processos, a fragmentação externa pode ser um grande ou um pequeno problema. Algumas análises estatísticas do first fit revelam que, mesmo com alguma otimização, dado n blocos alocados, 0,5n, ou seja, 50% dos blocos, são perdidos para a fragmentação, ou seja, é um problema sério. Então, a fragmentação pode ser um problema interno. Então, vamos considerar uma alocação de partição múltipla. Um espaço de 18.462 bytes. E o processo está requisitando 18.462 bytes. O espaço que a gente tem é de 18.464 bytes. E o processo está requisitando 18.462 bytes. Dá para a gente alocar tudo. A sobrecarga para acompanhar o espaço, ela vai ser maior que o espaço. Então, a abordagem geral vai ser quebrar a memória física em blocos de tamanho fixo e alocar a memória em unidades baseadas no tamanho dos blocos. Então, a solução para a fragmentação externa é a compactação. Então, vamos pensar na solução para a fragmentação externa. O nome dela é compactação. Então, o objetivo é trocar os conteúdos de memória, então, como colocar o espaço livre em um grande espaço. Então, vamos pensar numa solução para a fragmentação externa. O nome dela se chama compactação. A nossa intenção é trocar os conteúdos da memória a fim de gerar um grande espaço. Se a realocação estática é feita em assembly ou tempo de carregamento, não vai ser possível a gente fazer a compactação. Já se a realocação é dinâmica e feita em tempo de execução, vai poder ser feita. Quando é possível, a gente deve determinar o custo disso. E o algoritmo mais simples para isso move todos os processos para frente. Todos os espaços se movem em uma direção, produzindo então um grande espaço disponível. Portanto, agora vamos para a seção dos exercícios. Então, exercício número 1. Os hardwares que a CPU pode acessar diretamente são memória principal e memória secundária. A CPU consegue ter acesso a todos os hardwares, memória principal e registradores alocados nela, ou memória secundária e dispositivos de entrada e saída. Espero que você tenha acertado.
Então vamos para o exercício número 2. Para garantir a proteção ou de outro processo, devemos ter seu espaço em memória usando 3 registradores, base, o menor, valor de endereço, limite, o intervalo e fim, calculado a partir da base mais o intervalo. Ter seu espaço em memória usando 2 registradores, base, menor valor de endereço e limite, o intervalo. C. Ter seu espaço em disco usando 3 registradores, base, menor valor de endereço, limite, o intervalo e fim calculado a partir da base mais o intervalo. Ter seu espaço em disco usando 2 registradores, base, menor valor de endereço e limite, o intervalo. Espero que você tenha acertado. Então, o que é swapping? Só voltar na aula lá, no que eu tenha falado, que dá para responder tranquilo. Questão número 4. Existe ou existem solução ou soluções para o problema do armazenamento dinâmico? Ela é ou elas são? Então aí, as duas, 3, ou é secção, ou é paginação. Então, e vamos para o último exercício dessa parte do vídeo, que é o exercício número 5. Os métodos First Fit e Best Fit sofrem o problema da fragmentação externa. O que vem a ser esse problema? Então, eu expliquei há pouquíssimo tempo o que pode ser, né? O que é a fragmentação externa. Então, certeza que você vai lembrar e vai responder corretamente. Então, vamos passar para a próxima parte do vídeo. Oi, e aí, tudo bem? Você deve ter percebido que a voz mudou um pouco, né? Quem tá falando agora é o Wendel. Antes era o Fernando, ele estava falando de alguns tópicos para você, aluno querido que está escutando essa aula. E agora eu vou dar prosseguimento aqui aos nossos temas, né? Eu sugeriria para você que tivesse na sua máquina os slides com você, para caso você queira voltar, queira rever algum tema aí que não entendeu, e ainda assim, se a dúvida persistir, por favor, procura a literatura, tá? A literatura que a gente usou de referência, tá lá no final dos slides, é só você dar uma olhada. A literatura é muito boa e, enfim, ela tira várias dúvidas que você possa ter, independente do que a gente falar aqui, tá? Enfim, eu queria falar primeiro, explicar o primeiro tópico que eu vou falar aqui, que é paginação, né? O que que é a paginação? Primeiro, eu queria falar antes dois tópicos que o Fernando acabou de explicar, só para entender o conceito da paginação. Antes a gente tinha dois tipos de partições, né? As partições fixas e as partições variáveis. As fixas, que foram mencionadas anteriormente, elas já não são mais utilizadas há um bom tempo. Ela não tem um viés muito prático hoje. Tem outras técnicas melhores. E isso porque, se você prestar atenção, gera muita perda de memória. E aí, por essas perdas de memória, o pessoal resolveu inventar as partições variáveis. Só que, embora elas sejam bem mais flexíveis e tenham muito mais vantagens em relação à anterior, ela também gera bastante desperdício de memória. Isso porque ela gera fragmentação externa, que o Fernando acabou de explicar agora há pouco. Ela gera essa fragmentação externa porque o programa, o processo que está sendo executado, ele precisa estar contíguo na memória, inteiro, inteiriço. E isso acaba gerando algumas perdas, alguns desperdícios de memória. E aí que entra a paginação. Por quê? A paginação, ela vai pegar os processos, os programas, enfim, o que quer que esteja sendo executado, e ela vai quebrar esse processo e vai alocar diversas partes ao longo do disco. Isso vai fazer com que o espaço seja muito mais bem aproveitado, entendeu? Esse é mais ou menos o conceito da paginação, uma quebra. Ok. A figura que está aparecendo aí para gente na tela é mais ou menos como funciona o processo de paginação. A gente está usando um tamanho de memória exageradamente pequeno, isso só para tornar o exemplo um pouco mais palpável, porque na prática os números são exorbitantes, provavelmente nem apareceria na tela. Mas enfim,
O espaço de endereçamento lógico é um processo que é dividido em páginas lógicas de tamanho fixo. No exemplo aí que a gente colocou, todos os números mostrados são valores binários, ou seja, tá vendo aí 000, 10, etc. A memória lógica, ela é composta, nossa aí, por 8 bytes e ela foi dividida em duas páginas lógicas de 4 bytes cada. E o endereço lógico também, ele é dividido em duas partes, um número de página lógica e um deslocamento dentro dessa página, é claro. No exemplo, os endereços lógicos possuem 5 bits. Tá vendo aí que eles são cada linha dessa coluninha, cada linha dessa tabela tem 5 bits, né? Agora, se você considerar o byte x2, esse byte ele possui um endereço lógico aí, né? Que é 00001, certo? A gente pode ver que esse endereço é composto por duas partes, ele está dividido aí, né? Os três primeiros bits, eles indicam o número da página, isso é, 000. E os últimos dois bits indicam a posição de x2 dentro dessa página, isso é, 01. Se você notar, todos os bytes pertencentes a uma mesma página lógica apresentam o mesmo número de páginas. Dá para ver aí na tela, né? E de forma semelhante, todas as páginas possuem bytes com deslocamentos entre 00 e 11. Não tem nada diferente desses dois valores, está sempre entre esse range aí, né? Bom, enfim, a memória física também é dividida da mesma maneira, de tamanho fixo, idêntico ao tamanho da página lógica. No nosso exemplo, a memória física é composta por 12 bytes, a página física tem o mesmo tamanho que a página lógica, ou seja, 4 bytes, e a memória física foi dividida em três páginas físicas, de 4 bytes cada um. Os endereços na memória física também são divididos em duas partes. Os três primeiros indicam um número de página física. Os dois últimos indicam um deslocamento dentro dessa página física. Isso faz com que o programa seja carregado página a página. Lembra que eu acabei de falar? Ou seja, cada página lógica do processo ocupa exatamente uma página física da memória física. Entretanto, a área ocupada pelo processo na memória física não precisa ser contígua, ela é quebrada. A ordem pode ser aleatória, vai da escolha da máquina, digamos assim. Então, toda vez que a máquina for carregar o processo, ela vai montar uma tabela. Essa tabela vai servir para a comunicação entre essas duas outras tabelas que eu acabei de explicar. Essa que está no meio aí. É a tabela de páginas que chama para o processo. Essa tabela ela informa para cada página lógica qual página física correspondente a ela. No exemplo, no exemplo aí na nossa tabela, ela tem duas entradas, já que o processo tem duas entradas lógicas. Bom, na prática, o processo de paginação manipula endereços lógicos ao ser executado. E a suposição é que, sempre que está sendo feita a paginação, a suposição é que sempre o processo ocupe posições contíguas de memória, na memória lógica. A posição zero, né, no caso. O tamanho das páginas ele tem sempre que ser entre 1 a 8 KB. É o range mínimo e máximo aí. E o tamanho de endereçamento é entre 64 KB ou muitos gigabytes, né? Números altíssimos. É por isso que a gente não colocou naquele nosso exemplo esses tamanhos, porque ficaria muito grande, né? O espaço de endereçamento físico mostra uma capacidade de endereçamento do processador e não da memória. Essa é outra vantagem em relação às anteriores. A página lógica ela pode ser carregada em qualquer lugar da página física, portanto, não tem fragmentação externa. Essa é a grande beleza do nosso processo de paginação. Só que como a gente sempre tem alguma perda, sempre que tem um ganho tem uma perda, agora, já que a alocação é uma página e um processo raramente é um múltiplo do tamanho da página, agora a gente pode ter fragmentação interna. Outro problema que se surge, né? A gente tem aí agora um quadrinho exemplificando como funciona, como acaba acontecendo esse fenômeno da fragmentação interna na paginação. A gente tem aí de exemplo uma página que tem 4 KB de tamanho e temos um processo em que ele leva 51 páginas para ser finalizado, para acontecer, né? Ou seja, a gente multiplica 4 por 51, a gente tem que todo o processo vai levar
vai custar 204 KB, certo? Esse é o tamanho do processo, na verdade. Agora, tem ali embaixo, no canto, que a requisição do processo custa 201 KB, certo? É um pouco menos do que o tamanho do nosso processo. Ou seja, a gente faz uma subtração simples aí e vemos que sobra 3 KB. Esses 3 KB que sobram, eles vão entrar para a conta da fragmentação interna. E é assim que acontece. A fragmentação interna, ela não é tão grande quanto a fragmentação externa, ela acontece em casos bem menorzinhos, como esse aí, 3 mínimos kbytes, só que ele é um processo residual que, depois de um tempo, ele começa a afetar o desempenho do SO. Bom, para que nossos processos fiquem mais rápidos, a gente normalmente pensa em usar páginas grandes, né? Porque aí as coisas ficam mais rápidas, o acesso às coisas fica mais rápido. Ele tem que passar por menos páginas para poder executar. Só que aí a gente tem essas vantagens e desvantagens. As vantagens são: os processos terão menos páginas, a tabela de páginas será menor, a leitura do disco mais eficiente, o custo menor, ou seja, o overhead vai ser menor. Só que a grande desvantagem vai ser que a gente vai ter uma fragmentação interna maior, isso é inevitável. E outra, o sistema operacional não escolhe o tamanho da página, o valor é fixado na MMU, tá? Então, um problema que sempre aparece quando se fala de paginação é esse que está aí retratado, que é a gerência deve manter o controle das páginas livres. Como é que a gente resolve esse problema? Simples. A solução é manter uma lista de páginas físicas livres. Como que a gente faz isso? Pegando um bit que representa o estado da página, ou seja, 0 para uma página livre ou 1 para uma página que esteja ocupada. Só que aí vem outro problema com isso, que é a gente tem sempre que percorrer a lista toda se a memória estiver sendo muito usada. E quanto mais páginas usadas, mais páginas ocupadas estiverem, mais extenso vai ser esse tempo de percorrer. E como é que a gente resolve isso? A gente faz uma lista encadeada com as posições livres. Assim, basta você pegar o primeiro e o resto vem por consequência, né? Ok. Uma vez entendido como funciona mais ou menos a paginação, agora vamos para a parte mais complexa da paginação, que é a estrutura da tabela de página, que é aquela tabela que fica intermediando entre a memória lógica e a memória física, é o que faz a ligação, o que faz a coisa acontecer. Vamos ver como funciona ela um pouco melhor. É um aspecto muito importante a maneira de implementar a tabela, né, de páginas. Afinal, ela é o cerne da coisa, né? Se ela não estiver funcionando, não tem como a nossa paginação funcionar direito, né? Todo acesso a ela leva um acesso à memória. Então tem que ter uma lógica muito bem estruturada para poder funcionar direito. A gente tem dois tipos de tabelas de páginas, a pequena e a grande. A pequena, a gente pode colocar um registrador de acesso rápido, e por serem rápidos, eles não degradam tanto tempo de acesso à memória. Assim, no chaveamento de processos, a tabela de páginas é copiada do DP para os registradores, diferente do que acontece na tabela de páginas grande, que é o outro tipo, onde a gente mantém a tabela na própria memória. E o MMU mantém dois registradores ao invés de um para localizar a tabela na memória. No caso, é o registrador base, onde tem o endereço físico onde está a tabela, e o registrador limite, onde tem o número de entradas na tabela. Um problema que a gente encontra com isso é que cada acesso do processo à memória lógica leva a dois acessos na física. O primeiro acesso é o endereço lógico transformado em endereço físico, que é um negócio que a gente falou anteriormente, e o segundo acesso é a memória do processo ser lida ou escrita. Um desses dois carrega um outro acesso à memória física. E no chaveamento de processos, os valores vão do DP para MMU. A solução para isso é adicionando uma memória cache, uma memória interna MMU, né, chamada Translation Look-Aside Buffer, ou TLB. E o acesso é rápido, não afeta o tempo de memória, e quando a entrada requerida está com o TLB, o acesso é feito com um único acesso, em vez de dois, como eu acabei de falar do problema. Um único acesso à memória física, que chamamos de hit. E quando não, o acesso é feito como anteriormente, miss. Ou seja, o hit é um acesso só e o miss é dois acessos. Acerto ou erro, hit, miss. Então a memória cache utilizada gera o chaveamento de processos, né? A cache deve ser sempre esvaziada, flushed.
para poder ter essa vazão para quando vier novos processos, ela tiver com espaço para poder funcionar melhor. Né? Normalmente, cada entrada na tabela possui um número da página correspondente e os bits que auxiliam na gerência. É comum a inclusão de vários bits de auxílio, como por exemplo um bit de válido ou inválido. Caso inválida, a MMU gera uma interrupção, o SO é acionado e representa um erro de programação. Para isso que serve esse bit, para facilitar e quem sabe até mostrar para o usuário o que está acontecendo dentro do processo. Né? E é comum a inclusão de bit para saber se o conteúdo pode ser acessado, um bit de permissão. Né? Aí uma página pode ser usada para leitura, execução ou leitura e escrita. Agora você que está assistindo a aula, você pode ter a certa dúvida, né? O que acontece se o processo tentar acessar a página diferente da que o seu bit permite? Isso não acontece, amigo. Por quê? A proteção conseguida com o MMU, com suporte à paginação, ela cria um mecanismo que permite que cada processo só acesse o endereço físico que consta na sua tabela. Então isso nunca vai acontecer. Ela só vai acessar aquilo que está na própria tabela. Entende? E, enfim, e as atribuições do sistema operacional com isso. A construção da tabela de página, o local onde ele está só acesso através do sistema operacional, o acesso aos digitadores é privilegiado, ou seja, modo supervisor, superusuário, etc. E 4. Dispõe de bits para proteção na tabela para controlar como cada página é acessada. Isso é importante, porque mantém a integridade dos dados, né? Bom, mas em sistemas atuais mesmo, a tabela pode ser gigantesca. A gente tem um exemplo aí do Intel 80386, só que esse aí ainda está desatualizado. Se for pegar uma máquina atual mesmo, com poder de processamento gigante, vai ser muito maior do que esse exemplo que está aí, né? Que é um endereçamento de 32 bits, um espaço de endereço lógico de 4 gigabytes, uma página de 4 kbytes e uma tela de páginas com 4 megabytes de memória. Em arquiteturas atuais, as páginas completas elas são raramente usadas, possuindo tamanho variável. Né? Um problema disso é a fragmentação externa. A solução são tabelas de páginas com dois níveis. Né? Elas crescem de pedaços em pedaços e a tabela auxiliar chamada de diretório mantém endereços. E isso com cada pedaço tendo o número inteiro de páginas físicas. As vantagens de usar as tabelas em dois níveis são essas que estão listadas na tela aí, que são cresce de pedaço em pedaço à medida que a alocação de páginas físicas acontece, ou seja, é um processo dinâmico, vai de acordo com demanda. Só o necessário é usado, diminuindo fragmentação interna na própria tabela, e o processo pode povoar diferentes regiões do espaço lógico. Então é um negócio mais homogeneizado, né? Digamos assim. Bom, agora passando para o último tópico aqui nessa aula que você está assistindo, né? Que é o tópico de segmentação. Segmentação é o último jeito aqui que a gente vai falar de gerenciamento de memória. Este é um gerenciamento de memória um pouco mais intuitivo. Afinal, os programadores eles não enxergam a memória lógica dividida em páginas com a paginação. Eles enxergam em segmentos. Então é uma coisa um pouco mais pensada no usuário final, no entendimento da pessoa que tá utilizando o sistema mesmo, né? Para ficar mais intuitivo. Ela é dividida de forma típica, né? Com código, dados alocados estatisticamente, dados alocados dinamicamente e a pilha de execução. Há outras formas de dividir os segmentos. Por exemplo, cada objeto ou módulo corresponde a um segmento. O programador dá um nome ao segmento e o compilador dá um número ao nome que foi dado. Um exemplo disso, para você ver como ele é intuitivo e mais próximo da nossa realidade, é esse exemplo que está escrito aí no nosso slide, que é uma subrotina de biblioteca gráfica conhecida como 5. Né? É uma forma mais que melhor conversa com a máquina, que o usuário ele conversa melhor com a máquina. E como funciona, né? A memória lógica passa a ser organizada em segmentos, ou seja, a posição na memória lógica passa a ser referenciada por um número de segmento e um deslocamento da origem do segmento. Cada segmento é copiado para a memória física e é construída uma tabela de segmentos. Assim, cada segmento corresponde a uma posição na memória física. Entende como até que é meio que parecido com a paginação nesse sentido? Temos uma tabela de um lado, outra tabela de outro lado e uma tabela intermediária no meio.
que ela faz esse link com as duas, né? E os processos, eles sempre geram endereços lógicos, que são compostos pelo número do segmento e o deslocamento no segmento. Aí você me pergunta, qual o papel da MMU nisso tudo, né, na segmentação? Ela indexa a tabela de segmentos, né? Ela é responsável pela entrada, que é comparada com a base na tabela, o deslocamento comparado ao limite e o deslocamento maior que o limite. Enfim, aí o deslocamento ele é somado à base para fornecer o seu endereço, o endereço físico limite correspondente ao endereço lógico fornecido. Assim, os bits de proteção usados na paginação também são usados na segmentação. Isso facilita. E não apresenta fragmentação interna, mas, como sempre dito, uma perda, um ganho, ele pode apresentar fragmentação interna. Ainda não foi apresentado um método que não tenha nenhum dos dois. Ou vai ter um ou vai ter outro. Ah, e eu falei fragmentação interna, né? Não. Ele não apresenta fragmentação interna, mas ele pode apresentar fragmentação externa. Esse é o correto. Bom, os atrativos a se usar a segmentação, temos N atrativos, né? Como, por exemplo, como eu já citei, né, que ela é mais fácil de entender para o usuário final, né? Ela é uma coisa mais palpável com a realidade. Outros atrativos são a facilidade em compartilhar memória, cada segmento corresponde a uma parte do programa, segmentos tendem a ser homogêneos nesse sentido, ou seja, todo segmento é compartilhado, mas nenhuma parte do segmento é compartilhado, entende? Ele não se quebra. Exemplo, o código das subrotinas de uma biblioteca é compilado como um segmento único. O segmento é marcado como apenas para execução. Assim, todos os programas dessa linguagem usam esse segmento. Apenas uma cópia é necessária na memória física e todos os processos terão a sua tabela de segmentos referenciadas a essa posição da memória. Bom, para finalizar, a gente tem esses 4 pontos aqui importantes que precisam ser ditos sobre a segmentação, que são um segmento compartilhado só é retirado da memória quando nenhum processo está utilizando. Então, se tiver um processo utilizando aquele segmento, ele vai ficar lá até o final, até não ter mais ninguém. Outra coisa importante é que o sistema com dezenas de processos, para um sistema com dezenas de processos, é muito importante que a gente tenha os segmentos compartilhados, para que não tenha fila, né? Ou, por exemplo, se tiver um só, vai evitar fila dos processos, ou se tiver várias cópias, vai afetar a nossa memória, né? Enfim, além dos bits de proteção, a gente também tem que entender que um programa com dados, que é para leitura e escrita, não pode ser compartilhado. Esse em específico não pode ser compartilhado. Muito bem, agora vamos passar para 5 exercícios simples aqui, só para fixar o conhecimento. O primeiro deles é o exercício 6 aí, que diz qual o nome do processo que sucede à técnica de partição fixa e variável. Aí nós temos as opções aí de particionamento, RAID, paginação ou partificação. Se você entendeu bem a explicação, você vai lembrar que o processo é de paginação. Próximo exercício é qual deve ser o tamanho de uma página? Lembra que eu falei, né, do range mínimo e máximo para o tamanho específico de uma página, né? Se você se lembra bem, o número que a gente está procurando é entre 1 KB e 8 KB. É a primeira opção ali. Adiante, o exercício 8. Na tabela de páginas, qual a diferença fundamental entre a pequena e a grande? Lembra daquela tabela intermediária? Pois bem, qual que é a diferença fundamental entre as duas? Se você respondeu que é o número de registradores em carga do processo, você acertou. Isso porque a tabela grande ela utiliza dois registradores e a tabela pequena utiliza apenas um. Adiante, para o 9. Qual é a vantagem correta no processo de paginação? Entre as opções aí, se você fizer um deparo ali com a tabela do nosso slide, você vai perceber que a resposta correta é a resposta primeiro tópico aí, né? Que cresce de pedaço em pedaço à medida que a alocação de páginas físicas acontece. Que é até um processo natural, né? Se você entendeu o que é paginação, você vai entender, você vai chegar a essa conclusão, né?
E por fim, o último exercício, do que são compostos os endereços lógicos no processo de segmentação. Essa é uma questão mais de decorar alguns conceitos, né? Mas se você se lembra bem, a segunda opção é a correta. O número de segmento e o deslocamento do segmento. Esses são os dois itens que compõem o endereço lógico no processo de segmentação. Enfim, para terminar, então aqui as nossas referências, né? A referência que eu e o Fernando utilizamos aqui para elaborar essa aula para você que está assistindo. Eu queria recomendar, sobretudo, esse segundo livro. Ele foi o nosso maior guia aqui para elaborar essa aula. Eu queria recomendar que qualquer dúvida que você tenha, você que está assistindo a aula, por favor, pegue esse livro. Ele é um livro muito completo, tá? Ele é bastante. A linguagem dele não é muito pesada, você consegue entender tranquilamente. E se você achou que ficou faltando qualquer coisa, você pode recorrer ao livro que lá tá completíssimo, cara. É só você dar uma olhada. E mais uma vez eu queria agradecer, tanto eu quanto o Fernando também, que já falou aqui com você. Pedir desculpa pela tosse, né? Mas eu espero que o conhecimento tenha sido válido, tenha sido passado. Enfim, acho que é isso. Muito obrigado.